Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, estou aqui junto com a equipe dos Super Professores para falar com você que é um super concurseiro e está aí na luta para o TRT Bahia. Não é isso? Esse é o seu objetivo? Conquistar um cargo público no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, essa terra maravilhosa que é a Bahia. E aí, edital 2013, temos aí que enfrentar legislação específica, para ser mais específico ainda, o regimento interno da Bahia, do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, ok? O regimento interno é uma norma de organização, ok? Que vai apresentar a você, e aí, lógico, eu estou falando por conta da sua condição de candidato, mas o objetivo é organizar, estruturar esse tribunal para atender a sua missão, para atender aí o seu objetivo constitucional, ok? E aí, lógico, com base em parâmetros constitucionais, com base no objetivo da missão desse tribunal, é que ele apresenta uma estrutura. Esse regimento interno, ele não foi cobrado por inteiro, alguns capítulos apenas, então são esses que nós vamos abordar, afinal você tem que ter o foco total, não é isso? Vamos estudar aquilo que o examinador vai cobrar de você. Certo? Então não é para ler o regimento interno não, por favor. Já tem muita coisa para estudar, não vá desperdiçar o seu precioso tempo, ok? O que nós temos que combinar? Olha, é preciso ter o regimento interno atualizado, ok? Tudo bem? Ele foi atualizado até a resolução 31 de 2013. Outro importante dado é que esse regimento interno você pode conseguir lá no próprio site do TRT ou também no site dos Super Professores, certo? Bom, outro detalhe importante. Vou apresentar aqui para você o regimento esquematizado. É isso. Quem já me conhece sabe que eu coloco tudo em quadradinhos, né? Quadros e setinhas para quê? Para facilitar o entendimento e principalmente porque a maioria dos meus alunos fala assim: Claudete, você não é dessa terra, viu? Você deve ser um OVNI, porque regimento interno, você tornar essa criatura aí que é tão antipática, um pouquinho agradável, e aí por isso que eu esquematizo, é para mostrar que o regimento interno não é difícil, que lei de organização é legal para chuchu. E principalmente, você tem que gostar dessa matéria, porque vai te apresentar a estrutura onde você quer ingressar. Então tem que amar. Oba, olha lá como é que eu vou, onde é que eu vou trabalhar. É assim que você tem que pensar, ok? Outro detalhe para sua prova. Eu costumo dizer o seguinte, olha, existe o mundo real, o mundo virtual, que é esse nosso mundo aqui, né? Eu estou aí numa aula particular, eu e você, né? Essa aula aqui é sua, na sua casa, seus familiares vão me conhecer, mande um beijinho para todo mundo, fala para o familiar ter paciência, porque concurseiro precisa se dedicar muito ao estudo, né? Você sabe como é que é, né? Família apoia quando você decide estudar para o concurso, mas daqui a pouco você fala assim, ó, não vai dar para lavar a louça não, que eu tenho que estudar. Ó, não vai dar para levar as crianças para o parquinho não, que eu tenho que estudar, nem para a escola. Ó, não dá para ir para festinha de família não, que eu tenho que estudar. E a família vai virando, né, o nariz. Você, mas tu tá ficando muito chato. Mas é isso. Ó, se a família não reclamou ainda, é porque você deve estar estudando pouco. Eu sei disso porque eu sou concursada, estudei muito para concurso e aí sei da pressão total que é da família e dos amigos, ok? Não se abale, paciência, a família está carente, depois você faz um cafuné depois que passar na prova, né? E aí, o que é importante? Um momento seu de estudo, concentração total e vamos apresentar também, vou elaborar várias questões inéditas, ok? Nos moldes da banca Fundação Carlos Chagas, que é a banca que vai aplicar a sua prova. Por que essas questões são inéditas? Por que, Claudete, você não está trabalhando questões de provas anteriores? Por quê? Porque norma de organização, regimento interno e outras,
sofre constantes mudanças, mas é muita coisa. Então, não aconselho, não faça, por favor, questões de prova anteriores quando o assunto é norma de organização. Esse método de verificar o conhecimento resolvendo questões de provas anteriores é excelente, mas para as outras matérias, ok? Em legislação específica tem que tomar um cuidado absurdo, porque muitas questões que aconteceram em provas anteriores já não mais são realidade, por conta das alterações normativas que aconteceram pós a prova do último edital, ok? Então eu vou fazer questões de regimento interno porque a matéria é a mesma, mas de outros TRTs. Não façam isso, por favor. Por que não pode fazer? Porque cada órgão tem a sua autonomia para organizar a sua casa, entendeu? E não, apesar de ser Tribunal Regional do Trabalho, apesar de se tratar da mesma matéria, apesar de terem vários pontos coincidentes em termos de estrutura, existem várias diferenciações, mas várias. Não estude por questões, né, de provas de outros regimentos internos. Não faça isso, ok? Então, olha, vou me dedicar a criar questões, vou botar um monte de pegadinha para você cair? Não, o objetivo não é esse. É para você treinar. Se você cair, se você errar, não tem problema. É no treinamento que você está errando? Sem problema. Você erra no treinamento para acertar lá na prova. Combinado assim? Então, eu vou elaborar várias questões nos moldes da prova e já vou apresentar a legislação esquematizada. Todo o conteúdo cobrado em prova, vou trazer para você aqui de forma esquematizada, certo? As competências, não vou ficar lendo aqui artigo por artigo, senão você não vai aguentar, vai dormir, o objetivo não é esse. As competências vou trabalhar mais nem questões, ok? Porque é simples leitura. E a organização vou trabalhar em esquemas. Combinado? Certo? Teremos aí vários blocos de meia hora e vamos iniciar o nosso bate-papo concurseiro, né? Nosso bate-papo para analisar o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, da 5ª Região, ok? Esquemas e questões elaborados por essa pessoa aqui, ó, Claudete Pessoa, que tem um site também, claudetepessoa.com.br. E fique à vontade para mandar qualquer dúvida, seja lá pelo meu site ou então pelo Fale Conosco do Super Professores, ok? Essa sua dúvida chega até os professores, né? No meu caso de regimento interno, e com certeza em breve eu retorno e vou sanar a sua dúvida. Combinado? Ok? Preparado? Saiba usar a ferramenta do online, né? Tá na dúvida? Parou, congelou, retrocede. Tem que ler o artigo? Leia o artigo, congela a professora e aí leia o artigo, volta. E é isso. Fique à vontade para aproveitar bastante dessas ferramentas. Você pode visualizar tantas vezes quanto necessárias até a data da prova, ok? É o tempo que você tem para visualizar esses vídeos. Combinado? Vamos lá? Olha, o edital não cobrou todo o conteúdo do regimento interno. Isso é uma variante, ok? Ou seja, cada edital cobra de um jeito. Às vezes cobra tudo, às vezes cobra só um pedaço. E aí eu sempre aconselho, olha, vai adiantando as outras matérias, isso para os demais, se você pretende enfrentar o concurso para outros TRTs, deixa o regimento interno para quando sair o edital, ok? Porque aí você vai saber se vão cobrar todo o conteúdo ou só parte dele, para não perder tempo. E o regimento interno é tão pequenininho, não é tão miudinho, mas dá para estudar depois que saiu o edital, desde que você já tenha adiantado as outras matérias. Então faça isso, ok? Para os próximos, aqueles que ainda não saiu o edital, vá adiantando as outras matérias e deixe o regimento interno para estudar depois do edital, certo? Ok? Aqui a estratégia é bem diferente das outras matérias, percebeu? Quando a matéria é diferente, é de administrativo, constitucional, língua portuguesa,
Aí a orientação é diferente. Aí você tem que estudar antes do edital, tem que fazer prova de concurso anteriores, isso para as outras matérias. Para regimento interno, a abordagem mais inteligente não é essa, ok? Falo isso por experiência. Deixa para estudar depois do edital, por quê? Porque não sabe se o conteúdo todo vai ser cobrado, as alterações são muito constantes, ok? Como altera muito, não vale a pena estudar algo que vai mudar e aí algo que não vai ser cobrado, certo? Não por esse mesmo motivo, por conta das constantes alterações, não vale a pena estudar por questões de provas anteriores, porque aquelas questões já não mais são realidade. Tudo bem? Bom, então são esses os assuntos cobrados do edital 2013 para o TRT Bahia e é para todos os cargos. Todos os cargos objetivos vão ser examinados, vão ser cobrados os mesmos assuntos. Tribunal, disposições, lógico, organização e administração do tribunal, a formação do tribunal pleno, órgão especial, que é um órgão representativo do pleno, a presidência, vice-presidência, corregedoria, vice-corregedoria. Aqui nós temos a mesa diretora e a direção do foro, ok? Bom, vamos lá adiante, iniciando o nosso estudo pela noção que é importante saber que o judiciário, ele tem uma organização, uma estrutura nacional, não é assim? Tá lá no artigo 92 da Constituição Federal. Artigo 92 da Constituição Federal traz lá a base, né? A base dessa organização do judiciário. O judiciário, a ideia que se tem é que ele é um só, ok? É um só. E por que falam da unidade do judiciário? Porque se é uma unidade, se ele observa o princípio da unidade, para que tantos órgãos? Por que tantos órgãos? Para dividir as tarefas. Para essa coisa que todo mundo tem que fazer tudo. Já viu? Casa que tem muitos irmãos. Todo mundo tem que lavar a louça. Ninguém lava, né? É isso. Lá em casa sou eu e mais duas irmãs. E se não fosse definido quem ia fazer o quê, principalmente na adolescência, não fazia. É isso? É normal. Então é tudo divididinho, tarefas divididas. Aqui a ideia é a mesma. O poder judiciário é um só, e aí essa unidade nós percebemos pelo guardião constitucional. Nós temos apenas um órgão que exerce a instância extraordinária, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião constitucional, ou seja, guardado aí, né, observados os devidos requisitos, não vou entrar nesse mérito, ok? Mas qualquer processo que inicie em qualquer instância, em qualquer esfera, né, processual, seja estadual, distrital ou federal, seja comum ou especializada, qualquer processo, observados os requisitos da lei processual, pode chegar em grau de recurso até o Supremo e ali ser analisado. Percebeu? É por conta dessa unidade que predomina no judiciário. E aí, em 2004, a Emenda Constitucional 45 criou o Conselho Nacional de Justiça, um órgão muito importante, mas que é diferente das demais estruturas do judiciário. Por quê? Porque esse órgão é puramente administrativo, ele não exerce jurisdição. Está lá em Brasília, junto com os demais, né, tribunais superiores e o Supremo, mas não é um órgão jurisdicional, é um órgão administrativo, de controle administrativo, que tem um crivo maior, uma incidência maior sobre a atuação dos magistrados. Quando eu digo magistrados, eu falo juiz substituto, que está no início da carreira, juiz de direito, ok? Juiz das instâncias superiores, desembargadores, ministros dos tribunais superiores. Então, esse é o objetivo maior do Conselho Nacional de Justiça, certo? Bom, aí o que resolveu o Constituinte? Vou traçar aqui as linhas bases de estrutura para o judiciário. Vamos dividir a estrutura judiciária em órgãos da justiça comum e órgãos da justiça especializada no âmbito federal, ok? E aí, com essa divisão, vamos estruturar aí
os órgãos, né? Vamos criar órgãos de primeira instância, de segunda instância e de instância especial. E cada esfera vai ter seus próprios órgãos. A regra é essa. Então, nós temos órgãos de primeira instância, seja na Justiça Estadual, na Justiça Distrital ou na Justiça Federal. Isso na Justiça Comum, Distrital, Estadual e Federal. Temos aí também os seus próprios órgãos de segunda instância, Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Agora, no exercício da instância especial, apenas um órgão exerce a instância especial da Justiça Comum, que é o Superior Tribunal de Justiça, ok? Entendido? Então aqui é essa estrutura. Você fala, mas por que você está falando isso se o meu objetivo é a justiça do trabalho? Porque é importante você ter uma noção do todo, do panorama, ok? Para ingressar no estudo específico. É importante, isso é basilar, isso é raiz, isso é estrutural, entendeu? Você tendo essa noção da estrutura, você entende. E o que você entende, você memoriza, ok? É isso? É. Porque tira essa ideia de que, não, lei de organização, regimento interno é tudo decoreba. É nada. Para com isso. Não fala isso de mim não, nem da minha matéria, porque eu fico chateado. Não é decoreba nada, é para entender. Entendendo, pronto, memoriza e olha, entendendo, você enfrenta qualquer tipo de questão. Qualquer tipo de questão. Então, vou me preocupar com a banca? É bom ter uma noção do conduta da banca, mas eu tenho que me preocupar em entender a matéria. Aí, na Justiça Especializada Federal, existem 3 matérias que mereceram uma estrutura própria, ok? Quais são as matérias que resolveu o Constituinte dar estruturas no Poder Judiciário? Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar, ok? Com órgãos próprios de primeira instância, de segunda instância e de instância especial, certo? O Tribunal Militar, só por curiosidade, ele até existe a previsão, só que ele não está instalado, porque ele somente é instalado em tempo de guerra. Curiosidade, ok? Isso não vai ser cobrado para você. Qual o objetivo seu, maior, nosso objetivo? Qual é? Justiça do Trabalho. Não é isso? Justiça do Trabalho. Então, olhando esse panorama organizacional a nível nacional do Poder Judiciário brasileiro, ok? Percebemos que a Justiça do Trabalho, o TRT da Bahia, ele está inserido, ele é parte desse todo, dessa estrutura do Poder Judiciário, ok? Do Poder Judiciário brasileiro, Poder Judiciário nacional. E o nosso foco é aqui, Justiça do Trabalho, ok? Principalmente a segunda instância, mas acaba atingindo um pouco a primeira instância, sim, ok? Então, nosso objetivo e de uma região, que é a 5ª região, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região da Bahia, ok? Bom, aí, pronto, vamos agora ingressar na análise do regimento interno do TRT Bahia. Esses artigos aqui que eu coloco são os artigos do regimento interno. Claudete, por que você não informou? Porque é tudo enquadradinho tem pouco espaço. Então, para economizar, a gente já está combinando que você já sabe que artigos são esses aqui referidos, que são os artigos do próprio regimento interno do TRT Bahia. Combinado? O que eu trago aqui é letra de lei. De vez em quando eu dou uma enxugadinha, ok? Mas é letra de lei. Por que eu evito mexer nesse conteúdo legislativo? Porque quanto mais você estiver familiarizado com o texto da lei, melhor você acerta as questões da prova. E esse é o nosso objetivo, que você gabarite todas as questões de prova de regimento interno. Combinado assim? Você aceita esse desafio? Eu estou aí nessa missão e eu espero que você aceite essa missão para a gente junto fazer, você gabaritar as questões de regimento interno. Aí, o próprio regimento interno diz, olha, são órgãos da Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Olha que interessante.
Juízes do trabalho são órgãos da Justiça do Trabalho. Cuidado com isso, ok? Da 5ª Região. Cuidado porque... Opa, peraí, deixa eu habilitar aqui a minha canetinha. Cuidado porque órgãos da Justiça do Trabalho é uma coisa, órgãos do Tribunal do Trabalho é outra coisa. Primeira pegadinha, ok? Justiça do Trabalho da 5ª Região, ok? É compreendida pelos seguintes órgãos. Aí você fala assim, juízes? Aquela pessoa de carne e osso que dorme, que acorda, que vai ao mercado, é isso? Essa pessoa é um órgão? É. Órgão público? Sim. Por que ela é um órgão público? Porque o legislador quis assim. Ah, Claudete, isso não é explicação não. É sim. Temos que aceitar o comando legislativo. O legislador disse, ele é órgão público. Eu sei que a gente está acostumado a pensar em órgão de parede, de cimento, não é isso? Não, aquilo ali é a sede. Percebeu? Aquilo ali é a sede. E aí, você precisa perceber que o juiz, ele é tratado, isso não é só aqui, não, isso é lei de organização judiciária em tudo quanto é lugar. Isso é padrão, ok? Olha lá o artigo 92 da Constituição Federal. Vai lá ver. Congela aí e vai lá ver. Viu? Artigo 92. Tá lá, juízes do trabalho, juízes federais, juízes estaduais e assim vai. É isso, são órgãos públicos. E aí quando a gente analisa toda a norma de organização, a norma de regimento interno também traz essas duas características, duas análises. No primeiro momento, analisamos a estrutura. E enquanto estrutura, aquele juiz é encarado como órgão de primeira instância da Justiça do Trabalho, porque aqui é o juiz do trabalho. Juiz do trabalho classifica o juiz do trabalho na estrutura da Justiça do Trabalho da 5ª Região. Classifica aí. Órgão de primeira instância. Percebeu? Entendeu? E aí... Um outro foco, uma outra análise é o juiz, ele é agente público? Ah, é. Ele é agente público. Ele é um agente público estatutário. Sim, ele é estatutário. Agora, ele não vai estar sob o crivo da Lei 8.112, que é esse estatuto que você está tendo que estudar para a prova também. A Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, mas são os servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados do âmbito federal. O juiz, ele é ocupante de cargo vitalício, ok? Regido por um estatuto, que é a legislação orgânica da Magistratura Nacional, mas que o regimento também traz regras estatutárias aplicáveis a esse agente público, ok? É que no edital TRT Bahia cortaram essa parte. Não estão cobrando. A gente vai dar uma pincelada, uma coisinha ou outra, porque está no meio, né, onde está cobrando. Fala de antiguidade, desembargador, por exemplo, isso é uma regra estatutária. Mas essa pessoa, ela é considerada, ela é classificada como órgão público. E aí, ó, o próprio regimento interno segue essa regra constitucional, esse modelo constitucional, diz lá no artigo 1º ao 4º que o juiz é órgão da Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho é órgão da Justiça do Trabalho da 5ª Região, ok? As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei e estão administrativamente subordinadas ao tribunal, ok? Porque estamos falando de um órgão de primeira instância. E por que estão apenas administrativamente subordinadas ao tribunal? Se o tribunal é o órgão superior, por que está só administrativamente subordinada? Porque o juiz é um agente público classificado como agente político, dotado de quê? De independência
funcional. Então, uma sentença do juiz, uma convicção do juiz, não pode ser desviada, não pode ser afastada pelos seus superiores. Os seus superiores, eles são superiores administrativos, ok? Agora, pela lei processual, pelo duplo grau de jurisdição, a sentença do juiz pode ser reformada. Mas perceba, é uma outra decisão, é uma outra competência, certo? É uma outra fase processual, lá o julgamento em segunda instância, ok? Quando o tribunal reforma a decisão do juiz, não está fazendo isso por conta de uma hierarquia, não, são competências distintas. Competência de conhecer primeiramente, inicialmente a causa e assim decidi-la, e isso é do juiz, e o tribunal tem a competência revisional, a competência de rever a decisão, porque o cidadão tem o direito ao duplo grau de jurisdição, ok? Entendeu isso? E aí, o Tribunal Regional do Trabalho é o órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho, ok? E esse Tribunal Regional tem aí a sede lá na cidade de Salvador e jurisdição no território do estado da Bahia. Então, o TRT da Bahia, ele exerce jurisdição em todo o território da Bahia. Esse é o limite do seu exercício de competência, do seu exercício jurisdicional, ok? Essa estrutura permite aí o funcionamento da Justiça do Trabalho da 5ª Região. Conhecendo os órgãos da Justiça do Trabalho da 5ª Região, o nosso foco maior de estudo é aqui, ó, dentro do tribunal, como é que a coisa funciona. Uma coisa é falar assim, ó, o TRT da Bahia, ele é o órgão de segunda instância, tem sede em Salvador e jurisdição na Bahia. No estado da Bahia. Tá, ótimo. Mas como é que ele funciona? Lá dentro dele, dentro da casa, como é que é? Como é que está estruturado? Tem órgão máximo, tem órgão colegiado, tem órgão pleno, tem órgão fracionário, tem mesa diretora. Como é que funciona? Percebeu? É isso que nós vamos conhecer. É isso que o regimento interno traz, explica e vem detalhar. É aí que está a pergunta do examinador na sua prova. E essa análise, ela tem base constitucional. Essa estrutura tem base constitucional. Lá no artigo 115 da Constituição Federal, nós temos a seguinte regra constitucional. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Então, olha lá, no mínimo 7 juízes recrutados aí dentro, se possível, da respectiva região, dentro da 5ª Região, como é o caso. São nomeados de quem é a competência para nomear? Presidente da República, ok? E o presidente da República vai escolher quem? Brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65. Mas, presidente da República, você vai ter que escolher 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. É o famoso 5º constitucional, que tem procedimento estabelecido lá no artigo 94 da Constituição Federal. O que é isso? A própria instituição, cada uma das instituições, ou seja, o Ministério Público e a OAB, vão elaborar cada um vai fazer a sua. As chamadas listas sêxtuplas, ok? Cada um vai lá, a OAB, 6 nomes, o MP, 6 nomes. Cada um vai concorrer a uma vaga, ok? E aí, essas listas sêxtuplas são enviadas ao tribunal respectivo, aqui é o TRT da Bahia. O tribunal respectivo reduz essa lista sêxtupla a uma lista tríplice, elimina 3.
E essa lista tríplice é encaminhada ao chefe do executivo, estamos aqui no federal, encaminhada ao presidente da República para que ele escolha um e realize a nomeação. E ele vai nomear, essa pessoa vai ser o quê? Desembargador do TRT da 5ª Região, ok? Os demais, mediante promoção dos juízes do trabalho por antiguidade e merecimento. Vou detalhar essa promoção, né, no nosso próximo encontro, no nosso próximo bloco. Até lá!